Olá! O tema que iniciaremos a abordar neste vídeo é o espelho e o vaso. Faz parte da série Contemplando Deus do Alimento Diário. De acordo com o que vimos nos vídeos anteriores, Deus não deseja somente falar conosco. Ele deseja também escrever a seu povo para que jamais se esqueçam de suas palavras. Vimos que Deus escreveu em tábuas de pedra, mas o que ele queria mesmo era escrever nas tábuas de carne do nosso coração. E existe uma razão para isso. As palavras escritas em tábuas de pedra estão fora de nós, apenas aumentando o nosso grau de conhecimento, ao passo que as palavras escritas nas tábuas de carne de nosso coração estão dentro de nós e se tornam uma palavra de vida. Em João 6,63, o Senhor Jesus disse que o Espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita, as palavras que ele nos tem dito são Espírito e são vida. Logo, o que Cristo escreve em nosso coração são palavras que se tornam Espírito e vida e que transformam nossa pessoa, algo que o conhecimento, a mera letra, não consegue fazer. Em 2 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo evidencia que, se a palavra estiver fora de nós, simplesmente como conhecimento, usaremos esse conhecimento para medir, julgar, condenar as pessoas, uma vez que a letra mostra o padrão de Deus, mas não capacita a alcançar esse padrão. Isto é, a letra mostra o que Deus quer, mas ela não nos habilita a cumprir. O resultado disso é o ministério da morte, que mata porque a letra exige, expõe, condena, mas não capacita. É por essa razão que a antiga aliança é chamada por Paulo de ministério da condenação, no versículo 9. Pois, por não conseguirmos cumprir o padrão estabelecido por Deus, o que está em sua palavra, sentimos-nos condenados e esse sentimento nos mata. Entretanto, louvamos o Senhor, pois a nova aliança não é da letra, mas do Espírito. Aleluia! O Espírito, por sua vez, nos dá vida e nos capacita a cumprir a palavra de Deus, e é por essa razão que Satanás não quer que Deus escreva em nosso coração. Ele nos faz abandonar a palavra, diminuindo pouco a pouco o valor e a importância da leitura da Bíblia em nossa vida. Ele também quer cortar nossa comunhão com Deus, neutralizando a ação do Espírito que está em nós. Devemos então perceber que se nós recebemos o Espírito, mas não usamos, somos iguais àqueles que não têm o Espírito. Querido leitor, a grande questão aqui é, quando Deus fala, como nós recebemos essa palavra? Recebemos com base na árvore do conhecimento do bem e do mal ou com base na árvore da vida? Deus nos deu a Bíblia para condenar ou para nos salvar? E como nós usamos a Bíblia? Para matar ou para salvar as pessoas? Essas perguntas são muito importantes, pois nos mostram de que maneira recebemos e utilizamos a palavra de Deus. O ministro da nova aliança toma a palavra de Deus não como letra, mas como espírito e vida para dentro de si. Em Mateus 7, do 24 ao 27, vemos como devemos receber a palavra de Deus. Esse trecho nos mostra duas pessoas que ouviram a palavra de Deus e edificaram suas casas. Mas qual a diferença entre elas? De acordo com esse trecho, aquele que pratica a palavra é alguém que edifica sobre a rocha, algo que demanda tempo. Aquele que ouve e não pratica também edifica, mas é sobre a areia, o que é bem mais rápido. Quando olhamos para a construção, vemos a aparência até bonita das casas, e à primeira vista não vemos diferença entre elas. No entanto, quando a chuva começa a cair, os rios começam a transbordar, e os ventos começam a soprar contra aquelas casas, vemos a diferença. Uma fica em pé e a outra desaba. Amado leitor, quando o Senhor diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele não se refere a ouvir e guardar como conhecimento, mas é ouvir para aplicar em nosso viver, tornando-nos praticantes e não mero ouvintes da palavra, conforme Tiago 1, 21 a 22. Essa prática que Jesus fala não é algo externo, é uma prática de vida, pois as palavras ouvidas se tornam espírito e vida em nosso interior e temos condições de praticá-las, de viver a palavra de Deus.
No Evangelho de Lucas 6, 47 a 49, temos um relato similar ao de Mateus, mas vemos um detalhe adicional que é a expressão todo aquele que vem a mim, referindo-se somente àquele que edifica sobre a rocha. Amado ouvinte, a diferença é ir ao Senhor. O Senhor já havia dito aos fariseus em João 5, do 39 a 40, que eles examinavam as Escrituras porque julgavam que nelas tinha vida eterna. E as próprias Escrituras testificavam do Senhor Jesus, mas eles não iam ao Senhor para ter vida. Portanto, quando vamos à palavra, nosso contato não deve ser meramente com a letra, mas com o Senhor. Um princípio muito importante que o ministro da Nova Aliança conhece é ir ao Senhor, ouvir e viver a palavra. E esse princípio deve governar a nossa vida. Louvado seja o Senhor. No Evangelho de Lucas 6,43, antes de falar a respeito da edificação das casas, o Senhor disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Esse versículo é espetacular, pois nos mostra que a atenção do Senhor não está naquilo que sai da nossa boca, mas naquilo que vivemos. Não é errado dizer Senhor, Senhor, mas sim não fazer o que Ele manda. É como se o Senhor dissesse: você me chama de Senhor, mas na realidade eu não sou o seu Senhor, pois você não faz o que eu mando. Ouvir a palavra e mantê-la fora de nós nos traz conhecimento, que por sua vez nos dá uma falsa sensação de que ganhamos algo e ficamos pessoas sem conteúdo nem realidade, apenas com uma fachada. Entretanto, o que ouve e deixa Deus escrever em seu coração é aquele que recebe a palavra, cava, abre uma profunda vala até encontrar a rocha, até tocar Deus e ali lança os alicerces para a sua vida. Isso resiste a qualquer vento, tempestade ou rio que transborde. Aleluia! Voltando para Mateus capítulo 7, versículo 21, nós lemos: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Veja que novamente o Senhor fala de fazer a vontade de Deus. Por que recebemos a palavra? É para fazer a vontade de Deus, não é para termos tão somente mais conhecimento. O versículo 22 diz: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Essas pessoas realmente fizeram isso que estavam falando. Elas não mentiriam para o Senhor. Profetizaram, expeliram demônios, fizeram muitos milagres em nome do Senhor. Mas como isso aconteceu? Isaías 48:11 diz: por amor de mim é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não dou a outrem. Então, eles usaram o nome do Senhor. Portanto, ele fez os milagres por honra ao seu próprio nome, ao nome de Deus. E não porque eles eram servos adequados. No versículo 23 de Mateus 7, então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. O Senhor Jesus nunca os conheceu, ou seja, nunca os aprovou, pois eles não faziam sua vontade. Em nossa vida, amado ouvinte, devemos sempre buscar a vontade do Senhor. E para isso precisamos deixá-lo escrever em nosso coração. Essa atitude produzirá verdadeiros ministros da nova aliança. Louvado seja o Senhor. Sobre esse assunto de viver de fachada, de aparência, em Colossenses 2, do 22 a 23, Paulo fala sobre sujeitarmos-nos a ordenanças segundo os preceitos e doutrina dos homens, que com o tempo se destrói. E também tem aparência de sabedoria e falsa humildade, mas não tem valor algum contra a sensualidade. O conhecimento nos deixa alegres, pois quando recebemos a palavra dizemos: puxa, que maravilha! Contudo, isso dura um certo tempo, pois quando a recebe novamente você diz: eu já ouvi isso, eu já conheço isso. E daí já não há mais aquela alegria. O que isso quer dizer? Que a glória se foi, pois é algo do ministério da letra, onde a glória se desvanece, onde o conhecimento é algo exterior. No entanto, quando a palavra é escrita em nosso interior, sempre há glória,
porque não expressa o conhecimento, a sabedoria humana, mas a Deus, expressa a pessoa de Deus. Quando Moisés falava com o Senhor, sua face resplandecia por causa da glória de Deus, mas essa se desvanecia com o tempo. Agora vejamos 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, que diz: "E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que o filho de Israel não atentasse na terminação da glória que se desvanecia." Esse versículo mostra algo muito importante. Quando tomamos a palavra como letra, como conhecimento, sofremos, pois temos que manter essa aparência, porque a letra não nos capacita a viver a palavra que ouvimos. Mas, se tomarmos a palavra no Espírito, obtemos alegria e desfrute. Aleluia! Aqui, ainda temos também a questão de colocar o véu, mostrando que quando estamos na árvore do conhecimento do bem e do mal, recebendo a palavra somente como letra, como conhecimento, temos a falsa impressão de que sei tudo e crio a minha verdade, ocultando dos outros minha real condição. Então eu passo a viver na aparência e isso funciona como um véu que me impede de desfrutar e contemplar o Senhor, como diz o versículo 14. Os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado em Cristo, é removido. Esse véu que eu uso para que os outros não vejam minha verdadeira condição é o mesmo véu que me impede de ver o Senhor. De acordo com esse versículo, percebemos que, mesmo fazendo a leitura da antiga aliança, que é algo espiritual, algo relacionado a Deus, o véu ainda permanece. Isso nos mostra que quando recebemos a palavra como letra, podemos envolver-nos com as coisas de Deus, mas não nos envolvemos com o próprio Deus. Podemos manter um viver cheio de regras de aparência, mas sem a realidade. Para exemplificar, suponhamos que uma de minhas regras, de minhas verdades, seja que no ambiente do local de reuniões não deve haver nenhuma flor. Aí um belo dia eu chego na reunião e me deparo com um vaso de flores no local de reuniões. E passo a reunião inteira bravo por causa das flores. Eu pergunto, Deus falou na reunião? Falou. Eu ouvi? Não. A reunião foi boa? Foi. Eu desfrutei na reunião? Não. Por quê? Porque meu foco estava todo o tempo em minha verdade de não ser permitido haver flor no local de reunião. Por melhor que tenha sido a reunião, por mais que o Senhor tenha se dispensado, devido à minha verdade, a esse véu, eu não consegui ver nem desfrutar nada. Muitos de nós podemos estar vivendo esse tipo de situação hoje. Ou seja, podemos estar envolvidos com as coisas de Deus, mas não com o próprio Deus. E como resultado, não conseguimos ver a Deus por causa do véu. Mas graças ao Senhor, a cura para isso. Aleluia! No versículo 16 diz: "Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado." Amado ouvinte, é fundamental converter-nos ao Senhor. Ou seja, em vez de ficar focado em sua verdade, foque no Senhor, volte-se para o Senhor e o véu lhe será retirado. O versículo 17 continua: "O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade." O sentido real da expressão "aí a liberdade" é "aí a libertação." Você ainda quer permanecer agarrado à letra? Ainda quer ser aquele que só ouve e não vive? Acredito que não. Se nos convertermos ao Senhor, os véus cairão e teremos libertação. Mas para isso, precisamos usar nosso espírito, pois o Senhor é um espírito. E de acordo com o versículo 17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Troquemos um viver de aparência por um viver de realidade, de libertação, um viver totalmente unido ao Senhor. Por enquanto, vamos ficando por aqui e no próximo vídeo daremos continuidade a esse assunto de contemplar e expressar a glória de Deus de maneira permanente. Lembre-se de deixar seu comentário, seu like e compartilhar esse conteúdo com seus conhecidos. Caso ainda não seja inscrito no nosso canal,
Se inscreva, ative as notificações para você ficar sabendo quando novos vídeos forem lançados. Abraço, fica com Deus, até a próxima.